Olá! Cerca de 45 mil pessoas por ano perdem a vida em acidentes de trânsito no Brasil. Os dados são do Ministério da Saúde. Nosso país é o quinto no ranking mundial de mortes. Como entender melhor o porquê desses números e a luta dos órgãos ligados ao trânsito para reduzir essa quantidade? A segurança no trânsito está em discussão. Para entrar nesta discussão, a gente convidou o Cledson Ferreira, ele que é chefe do Grupo de Educação para o Trânsito da PRF. Nós temos também o Ricácio Lima Cruz, que é chefe de policiamento do Detran e também trabalha na área da Lei Seca, né? Coordenação da Lei Seca, exatamente. E também o Luiz Carlos André, que ele é presidente da ONG Educar para o Trânsito, Educar para a Vida. A gente já começa colocando uma posição para vocês e aí vocês vão dando a opinião de vocês sobre a seguinte questão. O nosso trânsito é seguro? Não tanto, mas essa segurança tem uma relação muito direta com a cultura das pessoas. Eu vou dar um exemplo para você, mais ou menos uns 10 dias atrás eu estive na cidade de Cuité, porque lá o trânsito é muito à vontade, até por falta de efetividade dos entes de governo para ser mais presente e assim ordenar melhor o trânsito, né? Então, a gente fez uma caminhada pela cidade e eu acabei abordando alguns jovens. Perguntei a um jovem assim, se ele conhecia alguém que morreu no trânsito. Ele disse que sim. Inclusive, ele falou, no mês passado morreu uma pessoa. Inclusive, era uma pessoa muito próxima. Eu perguntei, ele usava o capacete? Ele disse, não usava. Aí eu perguntei, mas você também não está usando? Quer dizer, as pessoas acabam não aprendendo nem com o exemplo. Então, tem toda uma relação para esse trânsito hoje. Não estar tão seguro em tantas mortes. Tem uma relação em relação à cultura e à educação e uma relação também ligada à efetividade, apesar do esforço dos vários órgãos que existem. Ricácio, como é que você avalia a questão da segurança no nosso trânsito? Bom, na verdade, o nosso condutor ele ainda carece de disciplinamento, né? O fenômeno do trânsito ele abrange vários segmentos, né? As temáticas de fiscalização são constantes, as campanhas preventivas também são bastante eficazes no ponto de vista lúdico, mas acredito que as ações coercitivas e fiscalizações ainda é o melhor caminho para disciplinar esses condutores, principalmente aqueles infratores que são reincidentes muitas vezes, né, e ficam a crivo da lei, especificamente dados aí mostramos aí que é uma epidemia, né, mortes e feridos no trânsito. Então, para uma ação mais eficaz é preciso sim mais rigor com essas leis. A gente deu no começo do programa um dado de 45 mil pessoas por ano de mortes, isso sem contar os feridos, que são, claro, um número muito maior. Luiz Carlos, como é que você avalia a segurança do nosso trânsito? Você me pergunta se o trânsito no Brasil é seguro. Eu vou ser categórico em dizer que não. Vou ser afirmativo em dizer que não. Você citou aí uma estatística de 45 mil mortes ano no Brasil. É uma estatística oficial dos órgãos oficiais, porém o DPVAT, por exemplo, tem outros números que cita mais de 60 mil mortes ano no país. Eu vou mais além, mais de 500 mil feridos. Um país que tem mais de 45 mil mortes e mais de 500 mil feridos, não podemos dizer que esse país tem um trânsito seguro. O trânsito no Brasil ainda está muito a desejar. Muito a desejar. E medidas que poderia coibir, diga-se passagem, o Código de Trânsito acabara de completar 18 anos, a maior idade, e não vimos muita mudança. É claro que houve alguns aspectos que melhorou. Por exemplo, a Lei Seca, um aspecto fantástico, quem criou, o Hugo Leal, parabéns, vem surtindo efeito gradativamente. É necessário fiscalização, é necessário engenharia viária, é necessário educação na base, na pré-escola, no ensino fundamental, ensino médio, como prevê o artigo 74 e 76 do próprio Código de Trânsito Brasileiro. Cledson, a gente tem uma legislação até boa, né? Se a gente colocar ela realmente em prática e as pessoas tiverem condições de entenderem a importância dessa lei, não é por falta de lei. Nós temos uma lei bem clara sobre todos os aspectos. É bem avançada, bem rigorosa, bem detalhada.
ela tenta atingir o máximo de possibilidade do erro de uma pessoa no trânsito. Inclusive, agora, coisa aí, há poucos dias, houve uma alteração que aumentou o valor das multas, né? Isso, para a que gente as ainda pessoas vai... sintam mais em relação à pena, né? Porque toda regra exige uma pena, mas se essa pena é branda, as pessoas acabam não sentindo. Então, eu acho que foi um avanço, né, ter alterado os valores, ter elevado os valores das multas. Concordo também com o Luiz Carlos quando fala que a lei seca, né, que chega para dar amplitude, né, a coibir as pessoas de dirigir alcoolizado, mas eu digo que no Brasil ainda hoje as pessoas elas não dirigem mais preocupadas com ser pego numa blitz da Operação Lei Seca do que estar preocupado em sua vida. Porque elas bebem no shopping com seus familiares, com seus filhos, colocam todo mundo no carro e vai para a estrada, vai para a rua da cidade, acaba acontecendo um acidente. Mas eu acho que a lei é boa, ela não é ruim. Até lembrar, reparando aqui um pouco o que o Luiz Carlos falou, a educação para o trânsito, ela é importante. Ela tem melhorado muito, o Luiz Carlos mesmo é prova disso, tem uma ONG lá em Santa Rita, que trabalha bastante, a gente também dá muito apoio ao pessoal do Detran, as secretarias municipais de trânsito e de mobilidade também atuando bastante, cada vez mais escolas aderindo e fazendo a educação para o trânsito sistemática. Não fica naquela coisinha do fazer a brincadeirinha para a Assembleia Nacional de Trânsito, porque senão o trânsito só é pensado dentro de uma reflexão, com mais qualidade, com mais preocupação, só na Assembleia Nacional de Trânsito. Na verdade, ele tem que ser pensado todo dia, porque todo dia a gente está no trânsito, porque o trânsito é vida, o trânsito é o nosso mundo e a gente tem que estar protegido desse trânsito. As pessoas precisam melhorar, mas não é falta de lei. É claro, existe uma questão para que a lei seja aplicada com mais eficiência, que eu digo para você que é a falta de efetividade e a falta de efetivo. E eu não coloco só a PRF, Isso não falta de efetivo não. A gente sabe que corporações tipo a PM, que tem um efetivo muito grande, mas elas ainda são pouco efetivas no trânsito. Pode ter uma relação em relação à lei, mas também porque as demandas para ele são muito maiores. Então, falta esse corpo fiscalizador estar mais reforçado para coibir as pessoas a errarem no trânsito, né? Então, a gente corre pela educação, só que a educação não acontece do dia para a noite, ela é um processo. Esse processo pode demorar 10, 20, 30 anos. Nós estamos mudando uma cultura, uma transformação, mas são caminhos. O Ricácio, a mudança de comportamento tem que mexer no bolso, né? A gente parece que só aprende quando vem uma multa pesada, né? Verdade. O processo é lento, né? Paulatino, a gente vem combatendo com frequência, tirando circulação essas pessoas, né? Especialmente sobre a temática de alcoolemia, que frequentemente a gente está lidando, mas com outras temáticas envolvendo também a segurança viária como um todo, o uso de cinto de segurança, né? Especialmente para aqueles que não têm o hábito de usar no banco de trás, né? Equipamentos de... Cinto de segurança no banco da frente já consolidou, né? Isso. Isso aí o pessoal massificou, de fato, né? Apenas o banco de trás ainda está carecendo ainda dessa ação, mas os órgãos de fiscalização como um todo estão atentos a essas mudanças. A nova lei promulgada, né, 13.281, que faz esses disciplinamentos agora com as multas, né? Foi bastante rigoroso, aqui dá 180 dias colocaremos em prática tudo isso aí. Espero, né, quanto antes a gente praticar mais ainda, tirar de circulação esses condutores ainda que não tem essa consciência cidadã. Eu já visto que estamos num período aí, o movimento Maio Amarelo, né, que desencadeou agora, é um movimento que dá ênfase a essa epidemia, que é a segunda causa morte mundial, né, das vítimas do trânsito. É uma preocupação como um todo, né, os órgãos de trânsito fiscalizadores, fazer cumprir bem a legislação. E lembrar que essa multa por alcoolemia, ela vai passar quase R$3.000, é um valor considerável, né? Um aumento aí de 3 vezes, né? Bastante significativo, especialmente para aqueles que forem residentes, né? Que a tendência é dobrar o valor. Dobrar o valor. Ainda. Mas essa questão da alcoolemia, existe uma tolerância mínima? Existe o copinho de cerveja ou a taça de vinho que pode ser consumida? Ou de fato é 0,000? Bom, na verdade, o equipamento que utilizamos, o etilômetro, né, o popular bafômetro, ele não é absoluto, ele tem sua pequena margem de erro, né, que varia lá entre 0 a 0,5, isso é tolerável dentro das tabelas oriundas do Denatran, né, que coloca ali aqueles parâmetros. O que vem, logicamente, né, de tipo de consumo, bebida, a substância ali em si, não vai propriamente dita ali naquele momento dizer ou aferir apenas os teores consumidos. Então, o bombom de licor, por exemplo, ou bebidas tidas como sem álcool, em excesso, pode sim captar, dependendo do aparelho utilizado, do etilômetro utilizado. Qual a diferença do etilômetro e do bafômetro?
Não, são comuns, o mesmo sentido, sendo que popularmente é conhecido como bafômetro. Não científico, né? Isso, o etilômetro. Mais técnico. Porque eu já vi um que é onde uma pessoa sopra e infla um balão, e tem um que é um eletrônico, que você tem um... Isso, era o bafômetro descartável, de uso São- mais, os dois de são uso mais etilômetros lúdico, ou educativo, para o primeiro contato, que as pessoas ainda não entendiam da lei. Quando surgiu a primeira lei seca, né, na lei 11.705 de 2008, as pessoas ainda estavam fomentando aquela ideia, não compreendiam. Quando o Luiz citou o deputado federal Hugo Leal, né, que foi o criador ali da primeira lei seca, ela passou por modificações em 2012, né, veio a segunda lei, aquela lei rigorosamente zero cometida, a 12.760. Ela endureceu ainda mais as penas, né, os valores das multas. Agora essa que vai vigorar em breve, né, a 13.281, que ainda vai dobrar os reincidentes no caso. Mas uma pessoa que bebe numa sexta-noite, ela pode dirigir no sábado de manhã? Ou tem um prazo médio? Para ter uma segurança assim, ó, é legal dirigir só a partir de tal hora, depois que uma pessoa bebe a última vez? Bom, primeiramente os efeitos do álcool no organismo das pessoas vai variar de acordo com o indivíduo, né? Logicamente que ao ser autuado, notificado, aquele condutor infrator será autuado ali no momento, terá sua CNH apreendida, né? No primeiro dia útil ele terá sua CNH devolvida, mas em tempo será incluído no processo do direito de dirigir, suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Isso aí já entra em curso, mas já é entregue no primeiro dia útil após autuado a sua CNH. Mas com os procedimentos em relação ao que é seguro ou viável para uma pessoa que consome o álcool, isso não está explícito, não está indicando, e nem no Código de Trânsito cita como a pessoa deve ou não consumir o álcool. Agora tem um detalhe, até por experiência. Porque quando uma pessoa gera bebida, pode até ter alguns gases na boca, que isso tem células de álcool que vai acabar acusando a lei. Mas é todo um processo, porque isso vai passar pela corrente sanguínea para chegar aos pulmões, para ele soprar. E aí essas células estarem entrando no etilômetro, né? Já parei, lembro uma vez, acho que foi em Campina Grande, inclusive na época do São João, e a pessoa bebeu durante a madrugada, pela manhã bem cedo estava indo lá para o famoso trem, na cidade de Galanta, que então só já chegava bem cedinho para o café da manhã. E boa parte deles que estão passando ali já beberam na madrugada. Então, quando na experiência você consegue pegar alguns, beberam bastante, e aí ainda o álcool ainda está ali no processo e acaba caindo. Mas é porque quando o álcool entra, ele vai para uma curva ascendente. Mas chegar no momento que você parou de beber e aquele álcool ele foi processado, ele começa a curva descendente. Então você, vamos supor, se a pessoa soprasse o bafômetro e pedisse um reteste, 10 minutos depois fazer um reteste em relação ao telômetro. Então existe um reteste. Correr porque você vai suar e aí vai liberar o álcool, você bebe água e você no reteste está limpo. Dá um exemplo. Isso existe mesmo? Isso é complicado. Por quê? Se você estiver em curva ascendente, o seu metabolismo vai fazer com que o número lá, o índice, vai aumentar. Se estiver em curva descendente, certamente quando você começar a fazer todo esse processo de correr, de suar, de exercício, de caminhar, tomar água, ele vai diminuir. Então, isso aí pode dar certo, pode dar errado. Isso eu estou falando em relação à experiência realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que colocou essas questões. Olha aí, na dúvida, se você bebeu de madrugada, faça exercício de manhã cedo para dar uma acelerada no metabolismo, né? Para pelo menos tentar equilibrar. Ou as pessoas falam em 12 horas, né? Se tem alguma informação assim também? Depende muito do organismo e a quantidade de álcool ingerida, né? Porque cada organismo ele absorve o álcool no sangue. O recomendável é nunca, em hipótese alguma, beber e dirigir. Ok. Daqui a pouco a gente vai voltar para essa discussão, a gente vai dar um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente vai mostrar outros aspectos que geram mortes no trânsito. Por exemplo, os ciclistas, os motociclistas, que são os grandes acidentados, a maior quantidade vai para os hospitais, são motociclistas e ciclistas. Temos também depoimentos de pessoas que perderam pessoas por vítimas do trânsito. Enfim, fique com a gente que nós voltamos já.